A ingenuidade costuma parecer um traço de pureza, algo admirável em uma sociedade saturada de desconfiança. Mas na prática, ela esconde armadilhas que podem comprometer a vida emocional, financeira e social de quem não aprende a lidar com ela. O espectador precisa compreender que estamos falando de um problema silencioso que não atinge apenas pessoas distraídas, mas qualquer um que ainda não percebeu a força das manipulações ao redor. Imagine acreditar que todo sorriso esconde bondade, ou que cada palavra dita por alguém carrega sinceridade. Essa ilusão transforma-se em terreno fértil para frustrações profundas. É justamente aqui que surge o primeiro choque. A ingenuidade não é um charme inocente, mas um convite aberto para dores que poderiam ser evitadas. A proposta deste vídeo não é criticar quem se sente identificado, mas revelar com clareza os 5 problemas graves que destroem a vida de pessoas ingênuas. Ao entender isso, você terá um mapa para não cair mais nas mesmas armadilhas. E a urgência é clara: enquanto não se reconhece o padrão, as perdas se repetem em looping cruel que pode durar anos. O primeiro problema com que toda pessoa ingênua sofre é o excesso de confiança nos outros. Isso acontece quando alguém parte do princípio de que as intenções alheias são sempre positivas, quando na verdade a realidade humana é marcada por interesses, disputas e estratégias ocultas. Esse excesso de confiança leva a situações de traição em relacionamentos, exploração em ambientes de trabalho e até perdas financeiras em acordos mal avaliados. Pessoas que carregam ingenuidade interpretam gentilezas como sinais inequívocos de amizade, quando na verdade podem ser apenas recursos de persuasão. O mais grave é que, ao perceber a mentira, o ingênuo sente culpa e vergonha por ter confiado, reforçando um ciclo de baixa autoestima. Scientificamente, sabemos que o cérebro humano tende a buscar coerência social, mas quando isso é levado ao extremo, deixa de ser uma força de integração e passa a ser uma fraqueza explorada por quem não tem escrúpulos. Essa confiança cega pode custar anos de luta por dignidade e paz, tornando essencial desenvolver uma postura crítica e avaliativa diante de promessas e intenções. O segundo problema grave está ligado à dificuldade em reconhecer sinais de manipulação. Pessoas ingênuas acreditam em narrativas bem contadas, ignoram contradições e não percebem detalhes sutis que revelam incoerência. O manipulador sabe disso e investe em discursos emocionais que exploram justamente o desejo de agradar ou de ser aceito. Quantas vezes alguém não cedeu a pedidos abusivos apenas para não parecer grosseiro ou desleal? Essa fraqueza gera um rastro de arrependimento e ressentimento, porque o ingênuo percebe tarde demais que foi conduzido como uma peça num tabuleiro. O problema é agravado pelo funcionamento natural da memória emocional. Quanto mais forte o vínculo afetivo criado, mais difícil enxergar os sinais de abuso. Estudos em psicologia social demonstram que a maioria das pessoas superestima sua capacidade de detectar mentiras, e o ingênuo, por não cultivar a dúvida saudável, acaba mergulhando nesse erro com maior intensidade. O resultado prático é viver em constante posição de desvantagem, aceitando justificativas frágeis e acreditando em desculpas que repetem o mesmo padrão de exploração. O terceiro problema, igualmente devastador, é a tendência a viver com expectativas irreais sobre o comportamento humano. A ingenuidade cria a ilusão de que basta agir com bondade para que o mundo devolva a mesma moeda. Essa lógica poética pode parecer reconfortante, mas esbarra na realidade crua de uma sociedade em que interesses e egoísmos se sobrepõem ao altruísmo. Pessoas ingênuas se decepcionam constantemente, porque acreditam que sua lealdade e sua entrega serão naturalmente recompensadas. Ao enfrentar a frieza de atitudes utilitaristas, caem em um estado de perplexidade dolorosa. É como esperar colheita abundante em solo árido. A frustração é inevitável. Esse padrão pode levar à apatia e ao isolamento social, já que a decepção recorrente faz a pessoa duvidar até de si mesma. Há uma base científica nesse fenômeno. Os estudos sobre viés de otimismo mostram que muitos tendem a superestimar a probabilidade de resultados positivos. Quando esse viés é elevado pela ingenuidade, a discrepância entre o esperado e o vivido gera sofrimento contínuo e sensação de injustiça existencial. O quarto problema se manifesta na incapacidade de estabelecer limites firmes. Quem é ingênuo costuma acreditar que dizer não é sinônimo de falta de educação ou de insensibilidade, quando na verdade é a base da preservação emocional. A ausência de limites cria espaço para que outros decidam prioridades, explorem a generosidade e drenem energia vital. Em situações de grupo, por exemplo, a pessoa ingênua assume tarefas excessivas, acreditando que será valorizada por sua dedicação. Porém, a resposta mais comum
é a exploração silenciosa. A longo prazo, isso resulta em sobrecarga, ressentimento e até problemas de saúde relacionados ao estresse. Pesquisas em comportamento organizacional comprovam que indivíduos que não sabem estabelecer fronteiras claras tendem a enfrentar níveis mais altos de exaustão emocional e de conflito interpessoal. O ingênuo sofre porque não percebe que sua doação ilimitada não é reconhecida como virtude, mas usada como ferramenta de conveniência por aqueles que sabem se beneficiar da fragilidade alheia. Romper esse padrão é fundamental para preservar identidade e equilíbrio. O quinto problema é talvez o mais perigoso: a dificuldade em aprender com as próprias experiências. Pessoas ingênuas tendem a repetir erros, acreditando que da próxima vez tudo será diferente, mesmo que os sinais de risco sejam os mesmos. Esse ciclo de repetição reforça a vulnerabilidade, porque os exploradores percebem rapidamente quem está disposto a perdoar indefinidamente. A incapacidade de consolidar aprendizados nasce de uma mistura de otimismo excessivo e medo de encarar a dureza da realidade. É como tocar várias vezes no fogo, esperando que ele um dia não queime. Essa ingenuidade impede o amadurecimento e mantém a pessoa presa a padrões nocivos em relacionamentos, trabalhos ou escolhas de vida. Psychologicamente, isso se explica pelo viés da esperança, em que a expectativa de mudança se sobrepõe à evidência concreta de repetição. O preço é alto. Anos desperdiçados em relações tóxicas, investimentos arriscados ou ilusões intermináveis que corroem autoestima e futuro. Sem a coragem de aprender com as quedas, o ingênuo permanece em queda livre. Ao longo deste vídeo, você viu que a ingenuidade não é uma virtude intocada, mas um conjunto de fragilidades que podem comprometer profundamente a vida. O excesso de confiança, a dificuldade em reconhecer manipulação, as expectativas irreais, a falta de limites e a incapacidade de aprender com os próprios erros compõem um mosaico de dores que não podem ser ignoradas. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para substituí-los por posturas mais conscientes e resilientes. Se você se identificou com algum desses pontos, não encare isso como sentença, mas como oportunidade de transformação. A ciência mostra que a mudança de padrões cognitivos e comportamentais é possível quando há clareza e disposição para rever crenças. Agora é hora de agir. No próximo vídeo, você vai descobrir ferramentas práticas para fortalecer sua mente e blindar-se contra manipulações. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem precisa despertar para essa realidade. Sua vida pode mudar radicalmente quando a ingenuidade dá lugar à lucidez.